Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas através da transmissão que a Rádio Luz Alegria faz desta Santa Missa e também a FW TV. Hoje Nosso Senhor nos ensina a bem acolher, a sermos hospitaleiros. Esta é a grande mensagem da Palavra de Deus neste domingo. O Evangelho deste domingo, como nós acabamos de ouvir, nos fala sobre Lázaro, Marta e Maria. Esta família que recebeu Jesus em sua casa, em Betânia, preparou um banquete para Jesus e certamente esta atitude podia ser entendida como uma questão de honrar a Jesus, demonstrar-lhe afeto, amizade e quem sabe até agradecê-lo se esta refeição aconteceu depois da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo. O Evangelho nos narra que Marta corria de uma parte a outra da casa, mostrando uma grande generosidade, uma grande preocupação para que nada faltasse ao ilustre visitante, assim como as donas de casa sempre costumam fazer. As mulheres têm este dom, o dom de organizar as coisas, de fazer as coisas previstas, pensar nas coisas, levar a bom termo o seu trabalho. No entanto, a sua irmã Maria, como nós ouvimos, permaneceu com Jesus, num diálogo assim despreocupado com Jesus. Esta cena do Evangelho nos ensina que as duas coisas são necessárias. Preparar o necessário para não deixar alguém que vai nos visitar ou que nós acolhemos passar algum tipo de necessidade, mas também, ao mesmo tempo, não deixar a pessoa sozinha em um canto da casa. Penso que nós todos temos esta preocupação. As mulheres costumam resolver a coisa de forma muito simples. Quando chega alguém, não tem ninguém para fazer companhia, leva lá onde está fazendo o almoço, qualquer coisa, põe sentado ali na cozinha, como a gente diz, e pronto, está resolvido o problema. Nosso Senhor explica a Marta a necessidade de saber acolher a Ele e aos demais. Ele quer continuar a ser acolhido por nós, hoje não mais visivelmente, mas misteriosamente escondido na Eucaristia. Nós podemos tirar essa lição do Evangelho de hoje, aprender a acolher, a hospedar Jesus na Eucaristia. Acolhê-lo com amor, com carinho, sem frieza, mas com sentimento de verdadeira gratidão por Ele vir nos visitar através do sacramento da Eucaristia. É interessante que na Palavra de Deus existem muitos fatos que falam como Deus usa a generosidade de quem acolhe para dar bênçãos na pessoa. A primeira leitura nos mostra como Abraão acolheu aqueles personagens misteriosos, se preocupou com eles e veio a promessa de que no ano seguinte Sara, que era esposa de Abraão, que era estéril, que teria um filho. De fato, o filho da promessa, Isaque. A promessa de Deus se cumpriu. Por quê? Porque Abraão foi generoso, soube acolher bem aqueles que se aproximavam. Jesus sempre acolheu calorosamente aqueles que o buscavam. Nunca recusou dar atenção a ninguém. Sempre soube acolher com amor e responder à necessidade da pessoa, aquilo que a pessoa precisava. Se não fosse assim, as pessoas não teriam ido procurar Jesus com tanta confiança, expondo a Ele os seus problemas, as suas dificuldades. Nós todos temos essa experiência da amizade, quando alguém nos acolhe bem, quando alguém nos trata bem, com carinho. Nós sabemos ser agradecidos. Tantas vezes aquela pessoa se transforma
como se ela fosse a única pessoa do mundo, somente porque nos deu um pouco de atenção, um pouco de carinho, um pouco de afeto. Jesus ouvia atentamente os pedidos e se debruçava sobre cada um daqueles que dele se aproximavam. Marta ficou chocada porque a sua irmã Maria estava conversando com Jesus, deixando-a sozinha para fazer as tarefas domésticas, e decidiu usar o expediente da reclamação. Ela não sabia que, embora aquilo que ela estava fazendo fosse importante, havia também outras formas, outras maneiras de dar as boas-vindas a Jesus. Foi o que a sua irmã fez. Queridos irmãos, a mensagem deste domingo nos fala exatamente disto, da hospitalidade. Esta realidade prática e muito característica aqui no Sul. A hospitalidade que é praticada entre as famílias, entre as pessoas por meio das suas relações amistosas. Interessante quando nós, às vezes, a experiência do Monsenhor certamente é muito mais profunda do que a minha, mas quando tem essas datas importantes, Natal, Páscoa, aqui o cônego Paulo Kempka sempre me convida para almoçar com a família dele, lá embaixo na linha Getúlio Vargas. E me chama muito a atenção, nessas datas, a quantidade de carros de fora, que estão ali pelas propriedades ali, pessoas que vieram, certamente moram em outros lugares, familiares que moram em outros lugares, e nesses dias vêm aqui para estar junto com os seus familiares. Que coisa bonita isso. A família que se encontra na hora do almoço, do jantar, as pessoas que fazem caminhadas juntas, por exemplo. Contudo, nós, infelizmente, temos uma certa tendência de perder esta importância da hospitalidade. Jornadas de trabalho exigentes, a insegurança que muitas vezes afeta a nossa realidade social, uma certa tendência ao egoísmo, ao fechamento, podem nos desencorajar com a hospitalidade. Eu penso que a palavra de Deus neste domingo quer nos ensinar a entender que o nosso tempo precisa redescobrir essas formas de hospitalidade e de acolhimento. Hoje a hospitalidade pode se expressar, se manifestar de muitas maneiras. Encontrar tempo e disposição para os outros, fundamentalmente é isso. Uma pessoa hospitaleira é uma pessoa que vê no outro Cristo que vem ao seu encontro. Nem sempre a pessoa tem necessidades, às vezes é por vontade mesmo de se encontrar, de conversar, de gastar tempo conversando, ouvindo alguma coisa de bom. Para nós, isto deve ser uma questão importante, saber acolher as pessoas, não sermos pessoas que rejeitam os outros. Além disso, nós podemos ativamente tomar medidas, atitudes de hospitalidade, principalmente com aqueles que mais precisam de nós, os idosos, os doentes, aqueles que vivem muitas vezes sozinhos, isolados, muitas vezes esquecidos até da própria família. Há situações assim tristes, pessoas que estão sozinhas e vivem sozinhas, e que talvez, se nós tivermos um pouquinho de atenção, um pouquinho de generosidade no dedicar o nosso tempo a elas, elas irão encontrar o remédio para vencer o anonimato, a solidão. Outra maneira de viver a hospitalidade é ter a coragem de ir ao encontro do sofrimento dos irmãos com a luz da fé. Saber acolher aqueles que surgem em nosso caminho, querendo abrir os seus corações para nós, buscando compreensão, buscando palavras gentis que possam orientar as suas vidas. Antigamente, na campanha da fraternidade que se celebra na Quaresma, havia
um refrão que dizia assim, que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, e nem tão pobre que não tenha nada para oferecer ao irmão. Queridos irmãos, nós que temos fé, temos muito a oferecer às pessoas. Talvez não tenhamos palavras de sabedoria humana, talvez não tenhamos o conhecimento das ciências, das coisas da psicologia aplicada à prática, mas às vezes o que as pessoas que estão sozinhas precisam é de carinho, é de compreensão, é de uma conversa, de um abraço, de lembrar-se delas. Isso é muito, e isso qualquer um de nós pode fazer. Muitas vezes a solidão está presente até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós muitas vezes não percebemos que pela complexidade da vida, nós começamos a ter a nós mesmos como centro de atenção. E de repente dentro de casa existe uma esposa que se sente abandonada, existe um pai que não tem o carinho dos filhos, existem irmãos que não se falam. Essas coisas não podem acontecer. E de Jesus, hoje nós aprendemos esta lição da hospitalidade. Aprendamos do Evangelho de hoje a acolher as pessoas. Não nos esqueçamos aquilo que Jesus nos ensina. Ao acolher o irmão, estaremos acolhendo o próprio Jesus.